Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E a semana passada vimos sobre o capítulo 24, que chamou um impressionante apelo, quando Lísias liga lá um receptor, que é um receptor parecido aqui com o rádio nosso, mas que também tinha ali imagens. E, enfim, eles captam o apelo de uma colônia espiritual muito ligada aqui à Terra, que se chamava Moradia. Eles estavam fazendo ali um apelo para que todos se unissem ao Nosso Lar em preces, pela a Segunda Guerra que estava se aproximando. A Alemanha ali invade a Polônia em 39, e toda essa agitação no plano espiritual, todos esses conflitos, eles atingem ali os espíritos que ficam muito em alerta, Como foi dito, assim como aqui na Terra existem equipes de resgate, um bombeiro, enfim, o SAMU, uma série de equipes de resgate aqui para nos ajudar enquanto encarnados no plano espiritual. Há também essas equipes de trabalhadores especializados que cuidam ali daqueles que desencarnam na guerra, que procuram, na medida do possível, auxiliar pelas intuições para evitar que determinadas coisas aconteçam. Mas uma guerra, quantas vezes ela não acontece ali, como foi dito, fruto da ambição, do orgulho, do desejo de poder, de domínio das nações, que em última instância reflete ali muitas vezes aquilo que está dentro de cada um de nós mesmos. Enfim, então tem todo esse trabalho do outro lado, essa luta também, essa guerra entre ali o bem e o mal. E continuando aqui, o enfermeiro, que era Lísias, permaneceu em silêncio, quando houve ali todos aqueles pedidos. E o André Luiz diz que o Lísias permaneceu em silêncio e que ele não ousou interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir, ou seja, o novo chamado ali da colônia que se chamava Moradia, pedindo ali amparo e auxílio. Vejam só então o que o locutor diz. Emissora do posto 2 de Moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades de luz que presidem os destinos da América. Vejam, fraternidades da luz que presidem os destinos da América. Então nós sabemos que, por exemplo, o Brasil tem um protetor, que é o Ismael, que o planeta Terra tem um protetor, que é Jesus Cristo. Assim como trazendo para cada cidade, até os quarteirões das nossas cidades, eles têm espíritos ali encarregados de cuidar, de auxiliar naquilo que é possível. Então também há fraternidades, há grupos encarregados ali de cada país, de cada continente, no sentido de vibrar, de intuir, de amparar, de auxiliar. Então, como se cada um desses espíritos fossem responsáveis, ou por uma cidade, ou por um estado, ou por um país. Então, eles, assim como foi dito, que Ismael tem essa função aqui no Brasil, que Jesus Cristo tem essa função na Terra, Então, ele é o co-criador, ele que dirige aqui os nossos caminhos, É o nosso grande mestre, Então ele diz que fraternidade de luz que presidem os destinos da América, que estão sendo ali convocadas nesse amparo. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Vejam, corações maternais sufocados de angústia. Como é doloroso para as mães que veem ali numa guerra os seus filhos serem mortos ou serem gravemente feridos, se separarem ali desses filhos que eles amam tanto. Então a guerra traz sempre muita dor, muita dor, muita angústia, muita revolta. Então é gigantesco ali o compromisso daqueles que estimulam a guerra, daqueles que se servem da guerra ali como instrumento de domínio, de poder,
satisfazendo ali as suas tendências pessoais. Então, muitas vezes, a pretexto de defender ali um país, a hegemonia, um povo, quantos não usam ali da violência exacerbada, usam ali da crueldade? Tanto que é uma pergunta interessante ali no Livro dos Espíritos que fala que o ser humano ele tem ali o direito de defender o seu território, o seu país. É um direito que lhe cabe, né? O grande problema acontece quando numa guerra, por exemplo, um soldado, ele às vezes vai ali defendendo de seu país, ele vai tirar a vida de alguém, ele é responsável? Fala que às vezes isso faz parte ali da sua proteção, ou da proteção do seu país, mas ele não pode usar a crueldade, né? Então, esse é o ponto, evitando ali a crueldade. Então, de novo, às vezes, a pretexto de defender ali um território, né, alguém pode ser ali extremamente violento, extremamente agressivo, não ter ali o mínimo de humanidade. Então, vejam que em tudo na vida, tudo depende o quê? De quais são as nossas intenções, o que de fato ali nos move, né? E ele continua dizendo: marchemos em socorro, né? Já falamos isso, das coletividades indefesas, amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quando estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós voltaremos aos fluidos carnais para resgatar prestígios, erros, antigos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Vejam, a humanidade aqui na Terra, encarnada, aqueles que estão vivos, estão encarnados, ele fala do outro lado. É uma só família, porque ora nós estamos lá, ora nós estamos aqui, então todos estamos ligados, né? Então os pensamentos, as vibrações, as atitudes aqui na Terra, elas têm impacto no plano espiritual, assim como o plano espiritual impacta a vida aqui. Então esses pensamentos, eles se conjugam, eles se harmonizam, né? Então o seu desejo ali, o mal, o ódio, a vingança, eu posso tranquilamente me ligar a espíritos do outro lado que têm o mesmo pensamento, a mesma tendência, o mesmo desejo. Então esse meu pensamento ele é potencializado. Da mesma maneira, quando se pensa o bem, quando se faz o bem, quando se deseja o bem, esses pensamentos benéficos se ligam a espíritos que também querem o bem, né? Isso ganha força, isso ganha escala, isso tem um efeito multiplicador. Então, o nosso pensamento, o nosso desejo é uma usina extremamente poderosa. Temos o poder de criar ou de destruir, dependendo de qual a direção que nós damos. Ou seja, o que nós alimentamos, o que nós acalentamos, o que nós cultivamos ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, né? Ele continua dizendo: contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência no bem. Rios de lágrimas e sangue ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho, né? O Lísias, o enfermeiro ali, amigo de André Luiz. Desligou o aparelho e viu o André Luiz o vê, então enxugando discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Um gesto expressivo, Lísias falou comovido: grandes abnegados são esses irmãos de moradia, que é a colônia, né, que tem esse locutor pedindo socorro. Tudo inútil, porém, acentuou ele triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. E o André Luiz pergunta sensibilizado: não há todavia recurso para conjurar, né, para impedir essa tremenda catástrofe? O Lísias responde: infelizmente, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina, né, que é o ministério ali que tem
os espíritos mais maduros, mais evoluídos, mas o ministério da união divina esclareceu que a humanidade terrestre, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações do orgulho criminoso, da vaidade e do egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Olha que interessante essa metáfora, essa comparação. Ele compara ali a coletividade humana, né? A personalidade coletiva, como ação individual de alguém que come ali muita coisa ruim, nociva, estragada, né? E que tem ali uma crise orgânica, que tem ali um problema sério de saúde em que ele vai precisar expelir ali aqueles resíduos, aquilo que está provocando tanto mal ali ao corpo físico. Do ponto de vista da coletividade, da humanidade, é a mesma coisa. Às vezes a humanidade se alimenta de tal forma, com tanta ambição, tanto individualismo, tanto desejo de posse, de poder, que há um momento em que isso vai ter que ser expelido, como se isso ter que ser drenado através ali de uma cirurgia difícil, complicada. Então esses períodos de guerra que eles trazem muita dor, muito sofrimento, em tudo Deus aproveita e traz ali aprendizados. Tanto que a gente sabe que foram nas guerras que tantas descobertas da medicina, da tecnologia vieram à tona, né? Foi para tratar ali doentes graves nas guerras que quantas medicações foram surgindo, foram desenvolvidas, né? Então, de tudo que é ruim, que o homem provoca, Deus ali procura alguma coisa que possa ser positiva e que depois acaba ajudando no desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né? Infelizmente, às vezes é passando por essas dores profundas que o homem ali ele vai tendo o desejo de paz, né? Aquelas situações da nossa vida em que a gente passa por alguns períodos, algumas situações, que você fala, olha, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Né? Individualmente nós falamos isso, e coletivamente também, quantas situações de dores extremas que quando a gente sente na pele que a gente fala, eu não quero mais isso para ninguém, eu não quero que o outro sofra tamanho pesadelo, tamanho trauma que eu estou passando. E a gente sabe das sequelas ali enormes que uma guerra deixa, né? Seja do ponto de vista físico, das mutilações, né? Seja através dos traumas psíquicos, mentais, né? Enfim. Então a guerra é sempre muito difícil. Então o Livro dos Espíritos fala que quando os homens se despojarem, deixarem ali tanto orgulho, tanta vaidade, todos serão irmãos e todas as nações, consequentemente, serão irmãs e se ajudarão também. Pode parecer ser distante, mas é inevitável que isso vá acontecer. Por isso é que a Terra passa agora por esse período tão grande de transformações profundas, muitas vezes dolorosa, mas ali é um período de como se tivesse um dreno ali, né? Que gradativamente, ainda que a gente possa não ter essa noção tão clara, mas gradativamente, né, as pessoas vão buscar cada vez mais a espiritualidade, o respeito, né? Tanto que nunca se viu tanto trabalho voluntário, nunca se viu tanta preocupação com a natureza. Então parece um caos, mas paralelo a tudo isso, né, a humanidade caminha, ele evolui. Então ali, situações tão complicadas, mas nós temos, falando em guerra, pensarmos que tenhamos a paz dentro da nossa alma, que tenhamos a paz no meio que a gente trabalha, na nossa família, né? Para que essas nossas atitudes, ainda que pequenas, como foi dito, elas tenham um efeito multiplicador. Se nós estamos em paz, levamos a paz àqueles que convivem conosco. E esses, recebendo a nossa paz, levarão para outros. E o oposto também é verdadeiro, né? Então, pensemos o que temos deixado ali nas pessoas que passam pela nossa vida. De que maneira nós temos feito as nossas atividades diárias, né? Para que tenhamos ali um propósito maior, que é do nosso crescimento e ajudar aqueles que caminham conosco também. Mas na semana que vem nós continuamos
e o estudo entrando no próximo capítulo, que será o capítulo 25, Generoso Alvitre. Que Deus os abençoe, nos ampare.